Krishna, bom dia. Então vou cantar um pouquinho antes de iniciar. Jaya Radha Madhavam Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Hare Krishna, bom dia. Bem-vindos aqui a esta transmissão ao vivo da ISKCON Rio de Janeiro. Muito obrigada pelo convite para poder estar aqui compartilhando a leitura do Srimad Bhagavatam com a tradução e comentários de Srila Prabhupada. Vou abrir aqui para ler. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, continuando com a leitura do Srimad Bhagavatam, nós estamos no canto 3, capítulo 4, o título do capítulo é Vidura aproxima-se de Maitreya, e nós vamos ler dos versos 4 até o 6. Então, eu vou ler o primeiro aqui o sânscrito, do verso 4. Diz: Aham Jokto Bhagavatam Prapanarti Harenaha Badarim Tuam Prayati
Iti Swakulam Sanjihir Shunam. Leio tradução, palavra por palavra, diz: Aham, eu, Cha, I, Uktaha, fui mandado, Bhagavata, pelo Senhor Supremo, Prapana, do rendido, Arti, Harena, por aquele que é o destruidor das aflições, Ha, de fato, Badarim, para Badari, Tuam, tu, Prayahi, deve ir, Iti, assim, Swakulam, sua própria família, Sanjihir Shuna, que desejou destruir. Então, a tradução diz o seguinte: o Senhor é o destruidor das aflições daquele que é rendido a ele. Assim, aquele que desejou destruir sua família mandou anteriormente que eu fosse para Badarikashrama. O comentário de Srila Prabhupada. Enquanto estava em Dwarka, Uddhava foi advertido a que evitasse as aflições que aconteceriam após o desaparecimento do Senhor e a destruição da dinastia Yadu. Aconselharam-no a dirigir-se para Badarikashrama, porque ali ele poderia se associar com os devotos de Naranarayana e, na companhia deles, através do serviço devocional, poderia aumentar sua avidez por cantar, ouvir, desenvolver conhecimento e desapego. Vamos para o próximo verso. Tatapitad abhipretam janan aham arindamam prishtato bhagavamam bhartu padavishleshanakshamaha. A tradução diz o seguinte: não obstante, apesar de saber de seu desejo destruir a dinastia, ó Arindama Vidura, eu o segui, porque para mim era impossível suportar a saudade dos pés de lótus do amo. E o último verso que vamos ler hoje, que é o verso 6, diz: Adrakshame kamashinam vijimvam daitam patim Sriniketam sarasvatyam kritaketam aketanam. Tradução: seguindo assim, vi meu patrono e mestre, o Senhor Sri Krishna, sentado sozinho e absorto em pensamentos, refugiar-se às margens do rio Sarasvati, embora ele seja o refúgio da deusa da fortuna. E aqui temos mais um comentário de Prabhupada. Aquele que está na ordem renunciada de vida costuma refugiar-se debaixo de uma árvore. Uddhava encontrou o Senhor nessa condição de abrigar-se, como fazem as pessoas que não têm refúgio. Porque ele é o proprietário de tudo, todo lugar é seu refúgio, e todo lugar está sob seu refúgio. Toda manifestação cósmica material e espiritual é sustentada por ele, em razão do que ele é o refúgio de tudo. Assim sendo, não havia nada de espantoso em ele se refugiar à maneira daquele que está desabrigado e que pertence à ordem renunciada de vida. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Dhambantari Swami Niti Namine Namaste Darya Shakti Darse Prabhupada Valavaya Gora Prema Lavyate. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gora Vani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Então, estamos aqui nos primeiros capítulos do terceiro canto, né? E nós vamos falar um pouquinho desses 3 versos, sim, os versos 4, 5 e 6 do capítulo 4 do canto 3. Sim. Primeiro eu queria falar um pouquinho do contexto para entender melhor onde nós estamos. Depois, só para dar um panorama do que eu tinha planejado para falar.
Depois, há uma descrição interessante nesse verso 6, que é o último que lemos, que mostra a visão de Krishna de um devoto. Depois, relacionado com um comentário de Prabhupada, vamos analisar um pouquinho essa questão da ordem de vida renunciada que é descrita e quais são as etapas que levam a pessoa até chegar nesse ponto de estar completamente sem nenhum outro abrigo a não ser o Supremo. E, finalmente, o assunto que podemos dizer que é o assunto principal, que tem a ver com entendermos Krishna como o nosso único abrigo, né? E também refletir um pouquinho acerca de como podemos nos abrigar em Krishna, né? Entendendo que Ele é o único abrigo, precisamos nos abrigar nele, porque não há outro, não temos outro abrigo possível, né? Então, isso é mais ou menos o que pensei em que poderia ser aprofundado desses 3 versos. Então, entendendo um pouquinho o contexto, nós estamos aqui quase no início do terceiro canto, sim? Só que temos que voltar um pouquinho para trás e nós vemos que, na verdade, o Bhagavatam iniciou-se, assim, podemos dizer que a primeira conversa que é descrita é a conversa de Suta Goswami com os sábios de Naimisharanya, que estão encabeçados por um sábio chamado Shaunaka. Então, nesse encontro entre Suta e os sábios, em Naimisharanya, surgem perguntas dos sábios. E dentro dessas perguntas, eles querem saber acerca do encontro que houve entre Parikshit Maharaj e Shukadeva Goswami. Então, Suta Goswami vai narrar esse encontro entre Parikshit e Shukadeva e vai começar a descrever as perguntas que surgiram de Parikshit Maharaj para Shukadeva Goswami. Então, a partir dessas perguntas, vamos ver o segundo canto, que tem as perguntas de Parikshit e respostas de Shukadeva. Só que no final do segundo canto, nos últimos versos do último capítulo, que é o capítulo 10 do canto 2, Parikshit Maharaj vai ter uma dúvida. Na verdade, Shaunaka vai ter uma dúvida, mas que Parikshit Maharaj também teve. Não sei se é uma dúvida, é na verdade um desejo de ouvir mais. Então, no final do último capítulo do segundo canto, Shaunaka pergunta para Suta, ou pede para Suta falar mais acerca de Vidura. Vidura, o que tinha acontecido com Vidura? Ele é descrito no 13º capítulo do primeiro canto, que ele, por causa de que meio que, assim, maltratam ele um pouquinho. Assim, ele era conselheiro, era até irmão, assim, ele era parte da família real, mas não foi tratado como tal e foi maltratado, principalmente por Dronacharya. Então, Vidura nesse momento ele poderia ter ficado com raiva, poderia ter assim, feito algo para fazer justiça, porque não foi justa a maneira na qual ele foi tratado, mas ele decidiu, ele entendeu assim no coração dele, bom, isso aqui é uma raja de Krishna e a minha oportunidade para sair em peregrinação. Então Vidura sai. Isso é descrito no 13º capítulo, mas nesse capítulo do primeiro canto não é descrito com detalhe o que aconteceu nesse período de peregrinação. E é narrado quando ele volta da peregrinação e como ele volta muito iluminado e como ele consegue até iluminar Dhritarashtra. Imagine, né? Então, a força com a qual a Vidura chegou e conseguiu até mudar a cabeça de Dhritarashtra. Tudo isso aqui é o contexto depois da guerra, assim, já quando ele volta, né? Já depois da guerra. E, assim, ajuda a Dhritarashtra a entender a posição na qual ele estava e a necessidade dele já procurar uma meta superior na vida. E consegue isso com Dhritarashtra. Então, imaginem, os sábios de Naimisharanya, encabeçados por Shaunaka, e Parikshit, ouvindo de Shukadeva, eles ficam assim, o que terá acontecido nessa peregrinação que Vidura voltou com tanta força espiritual que conseguiu até mudar a cabeça de Dhritarashtra, né? Entendendo o contexto, quando nós vemos a Bhagavad Gita e tudo o que aconteceu até chegar ao ponto da guerra,
assim, um logro, assim, algo que se atingiu muito importante, né? Então, já a única pergunta no final do canto 2, o que aconteceu nessa peregrinação aí de Vidura, né? E também pergunta pelo encontro, porque sabia que houve um encontro de Vidura com Maitreya. Então ele quer ouvir mais. O que Vidura ouviu de Maitreya que foi tão importante? Isso no final do canto 2. Início do canto 3, nós vemos que Parikshit Maharaj também ficou com vontade de ouvir mais de Vidura. Então ele também pede para Shukadeva Goswami eh, falar acerca de Vidura e do encontro dele com Maitreya. Então isso é o início do terceiro canto. Vamos começar a ver a história a descrição de Vidura. Só que ele primeiro não se encontra com Maitreya, ele primeiro se encontra com Uddhava. Então, isso que nós estamos vendo nesses primeiros capítulos do canto 3. Então, Vidura ele sai em peregrinação, no caminho que ele está assim, viajando, ele te escuta e fica sabendo de uma notícia dura, que assim, primeiro da destruição de toda a família de Krishna, como assim todos os parentes de Krishna partiram do mundo, que entendemos que eram também assim diferentes personalidades que vieram à Terra para acompanhar Krishna de alguma forma no passatempo dele, e que Krishna também tinha partido, né? Então o contexto aqui desse encontro de Vidura com Uddhava, porque ele primeiro se encontra com Uddhava, é logo após a partida de Krishna do planeta, né? Então, Uddhava estava sentindo uma separação de Krishna terrível e Vidura ouve, escuta Uddhava falar de Krishna nesse humor de intenso amor e de intensa saudade de separação de Krishna. Uddhava tinha sido um associado, assim, em Dwarka, muito próximo de Krishna. O acompanha vários passatempos, assim, é como, em alguns momentos, até mensageiro dele. Falam que até se parecia, fisicamente. Então, Uddhava esteve muito perto de Krishna. E agora, assim, se descreve que Uddhava está ali, ele foi... Aqui, vamos voltando aqui aos versos que nós limos hoje. Então, aqui, nesse contexto, capítulo 4, Uddhava está falando para Vidura. Vidura, na verdade, já fez algumas perguntas, sim, no capítulo 1. Então, no capítulo 1 do canto 3, Vidura faz perguntas para Uddhava. Pergunta primeiro por vários da família. Imagina se você se encontrar com um parente assim meio distante, não tão próximo. Aí como que está tal, e como está tal, e como está tal, né? Aí vai perguntando, Vidura vai perguntando por todos, até que chega a pedir para a Vidura falar acerca de Krishna, né? Então, o último pedido no primeiro capítulo do canto 3 para que Uddhava fale de Krishna. Então, Vidura estava querendo ouvir de Krishna e, logicamente, Uddhava, assim, quando com esse pedido ele se lembra de Krishna, se descreve que ele entra em êxtase e aí começa a falar e a descrever vários passatempos de Krishna e a glorificar Krishna e diferentes aspectos de Krishna no relacionamento com os devotos dele quando ele esteve aqui no planeta. Então, esses vão ser os capítulos 2 e 3 desse terceiro canto. Então, no primeiro temos as perguntas de Vidura, capítulos 2 e 3, as descrições de Uddhava, de Krishna e dos passatempos de Krishna. E agora entramos nesse capítulo 4, no qual, conectando com o finalzinho do capítulo 3, assim, final do capítulo 3 e início do capítulo 4, Uddhava vai descrever a destruição que houve na família dos Yadus, que são os parentes de Krishna. Assim, foi descrito nos versos anteriores, né? Krishna escolhe, né, como fazer as diferentes cenas do passatempo dele, né? Então, essa descrição é bem interessante, como a família dele parte, que foi comentado e lido nas aulas dos dias anteriores. Se não viram, depois correm lá, porque estão muito boas. E aí chegamos nesse verso 4, no qual Uddhava está descrevendo a Krishna. Então, o que nós vemos aqui nesses versos é a descrição de Krishna, mas é a descrição a partir dos olhos de
de Uddhava, o que ele consegue ver. Então, é uma descrição não apenas assim superficial, mas é uma descrição de Krishna com todo o amor e toda a compreensão espiritual de Uddhava, né? Então, os versos que nós limos, que eu posso ler de novo, só para relembrar agora onde estamos, assim, nos versos hoje, depois de ter feito um pequeno contexto, assim, de onde estamos todos dentro desse Bhagavatam. É, então, os versos dizem: o Senhor, ou seja, Uddhava descrevendo o Supremo, o Krishna, né? Diz: o Senhor é o destruidor das aflições daquele que é rendido a Ele. Assim, aquele que desejou destruir sua família, ou seja, Krishna, porque os versos anteriores descreveram que a família de Krishna foi destruída, né? Se destruíram uns aos outros para partir desse planeta. Então, mas aqui o Dava dizendo que foi o desejo de Krishna que isso que acontecesse, né? Então, aquele que desejou destruir sua família mandou anteriormente que eu fosse para Vadarikashrama. Ou seja, Krishna tinha falado para Uddhava e para Vadarikashrama. Que é o lugar onde está, que aí que no comentário nós vamos ver que Prabhupada fala de Naranarayana. Então, nesse local onde está essa deidade de Naranarayana. Mas que nessa época podia, assim, até no Mahabharata tem algumas descrições de como alguns se aproximam de Naranarayana. Estava lá ainda, essa encarnação de Krishna, nesse lugar. Então, era possível se encontrar com Naranarayana e com todos os devotos de Naranarayana. Não obstante, apesar de saber de seu desejo, destruir a dinastia, o Arindama Vidura, eu o segui, porque para mim era impossível suportar a saudade dos pés de lótus do amo, né? Então aqui o Dava está descrevendo como o encontro que teve com Krishna, ali, que foi aqui nas margens do rio Sarasvati. Então, de novo, aqui o contexto, isso aqui aconteceu previamente, né? Então, Uddhava está descrevendo para Vidura, por causa das perguntas de Vidura, o encontro que teve com Krishna, logo após a partida da família de Krishna, que foi descrita nos versos anteriores, e como Uddhava seguiu Krishna. Assim, Krishna falou, vai para Vadarikashrama. Aí, Uddhava primeiro, assim, ele aceitou no coração a instrução, e de fato ele fez isso depois, mas primeiro seguiu Krishna, porque não aguentava estar longe de seu amo, né, como ele considerava, né. Então, aí o verso 6 diz: seguindo assim, vi meu patrono e mestre, o Senhor Sri Krishna, sentado sozinho e absorto em pensamentos, refugiar-se às margens do rio Sarasvati, embora ele seja o refúgio da deusa da fortuna. Então, aqui nós temos essa descrição, essa visão de Krishna a partir do olhar do devoto. O que Uddhava está vendo? Uddhava está vendo Krishna se sentar às margens de um rio, como faziam normalmente aqueles renunciantes, numa fase já muito avançada de renúncia, na qual o renunciante se encontra já sem nenhum outro abrigo. Sim, já passou por diferentes fases, que vamos também falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas já passou, o renunciante passou por diferentes fases, chega num ponto que, assim, está completamente, assim, sem nenhum outro refúgio, a não ser o Supremo, né? Então, só que Uddhava vê Krishna sentando assim, como se fosse um renunciante, né? Assim, se refugiando nas margens do rio. Mas Krishna, mas ele é o refúgio da deusa da fortuna, ou seja, ele é o refúgio de tudo, como Prabhupada amplia depois e comenta. Ele diz, Krishna é o refúgio supremo. Todo lugar desse mundo, na verdade, assim, é, é, é o, é o refúgio, assim, Krishna é o refúgio de todos os lugares, né? Assim poderíamos dizer. Então não faz sentido. Como é que Krishna está tomando refúgio num rio, aparentemente, como se fosse um renunciante, mas ele é o refúgio de tudo, né? Então, essa descrição que está sendo, que nós vemos aqui nesses versos, é Uddhava vendo Krishna, mas não descreve apenas. O que ele narra nós podemos ver nas palavras dele o profundo amor de Uddhava, que ele estava reconhecendo Krishna, reconhecendo a posição de Krishna, e mais ainda vendo como, assim, algo
que é muito maravilhoso de ver é como Krishna tinha aparecido nesse planeta. E quando ele aparece, ele faz muitas coisas aparentemente como se fosse uma pessoa comum, né? Mas e por que que ele faz tudo isso, Krishna, o Senhor Supremo, o dono de tudo? E aí ele aceita vir e ainda sentar-se às margens de um rio como se fosse um renunciante sem nada, o proprietário de tudo, como o Prabhupada diz no comentário. Então isso que o Uddhava descreve aqui. Ele está vendo o Krishna ali se sentar, embora ele assim, se sentar nas margens de um rio como renunciante, embora ele seja o refúgio supremo de todos os locais, né? Então, o que maravilha ao devoto ali é isso, é a grande compaixão de Krishna de aceitar essa posição apenas para ter esse intercâmbio com seus devotos. Porque quando ele veio, o principal objetivo era esse, né? De alguma maneira, poder satisfazer o desejo dos devotos e poder dar a oportunidade a seus devotos de se relacionarem diretamente com ele, né? Então, apenas por isso ele decidiu vir aqui nesse planeta Terra e agiu assim de maneira assim como se fosse uma pessoa comum, né? Imagine. Então nessa descrição desses versos nós vemos Uddhava maravilhado ao ver Krishna se sentando assim de uma maneira simples e entendendo a posição dele fica assim ainda assim com o amor parece que aumenta, né? Nós vemos nas descrições de Uddhava como ele está realmente absorto e assim, desbordado de amor por Krishna. E, assim, e ver Krishna agindo dessa forma só faz ele aumentar esse amor, né? O outro assunto que temos aqui, então, é essa questão da renúncia, que se descreve no, assim, o verso fala de como Krishna aceitou essa posição como se fosse um renunciante, aí sentadinho, imaginem, o Senhor Supremo sentado às margens do rio, como se estivesse ali meditando, como, como, como um renunciante, né? E Prabhupada vai trazer no comentário esse assunto da vida de renúncia, né? Aqui, ele diz, aqueles que estão na ordem renunciada de vida costumam refugiar-se debaixo de uma árvore, né? Uddhava encontrou o Senhor nessa condição de abrigar-se, como fazem as pessoas que não têm refúgio, né? Então, o renunciante não tem nada, não é? Simplesmente ele assim vai ficar um pouco à mercê do que encontrar como abrigo ali. Não tem uma casa, não tem uma segurança, não tem uma conta poupança, né? Na qual possa se abrigar. Assim, estamos falando aqui, logicamente, de um sistema assim, de sannyasa assim, tradicional, né? Que incluía várias coisas, né? Incluía uma sociedade também funcionando dentro desse sistema. Hoje em dia a sociedade não funciona exatamente igual, né? Mas o que havia nessa, assim, o que encontramos nas inscrições dessas escrituras são 4 etapas de sannyasa. Então a primeira etapa, eu até anotei aqui o nome, se chama Kutichaka. Nessa etapa é quando a pessoa aceita a ordem de sannyasa, a ordem de vida renunciada, mas é a primeira etapa. Então, não é que de vez a pessoa, aceitei a ordem de vida renunciada, pronto, vou, assim, vou-se embora e vou andar por ali sem nenhum tipo de abrigo. Não, a pessoa sai da casa, mas fica tipo numa cabaninha, assim, do lado de fora da aldeia. Então, de novo, pensando no contexto da sociedade nessa época, né, que não havia essas grandes, assim, cidades, né, que nem agora. Então, fica assim, na parte de fora da aldeia, mas ainda recebe o alimento da caça, ou seja, ainda tem o suporte da família. Então, é uma renúncia, sim, já está se afastando, não está mais ali, não, assim, de alguma maneira já está em uma outra fase, mas ainda recebe esse sustento para viver da própria casa, né? O que, não, assim, é a primeira etapa, né? É interessante, porque é um processo, assim, mais natural, né? Não é de um dia para o outro chegar numa etapa, assim, de incertidumbre completa, não vai trabalhando internamente isso. Aí a segunda etapa se chama Bahudaka. Nessa etapa é na qual o renunciante começa a pedir de porta em porta, e o que recebe é o que vai ter, por exemplo, de alimento.
Então, mas geralmente também isso pode ser feito até nessa mesma aldeia que todo mundo conhece. Então não é a mesma coisa você ir, assim, por exemplo, de porta a porta num lugar completamente desconhecido do que ir de porta em porta num local que todo mundo conhece você. Então é muito mais provável que você vai receber um pouco mais de ajuda. Né? Mas, de novo, é progressivo. Né? É, Aí, logicamente, depois também vai saindo para mais longe, né? E em algum momento, enquanto vai trabalhando internamente, assim, a dependência em Krishna, especialmente, e uma das qualidades que são descritas para essa etapa de sannyasa, que é o destemor, o renunciante vai passar para a etapa que chama de Parivrajakacharya, que já é o que vai, já não está mais tentando estabelecer como que vai ser o seu sustento, mas ele entende que o principal propósito dele é poder levar conhecimento espiritual para as outras pessoas. Então ele vai sair, vai de porta em porta de novo, mas vai sair para longe, pode ser de nação em nação, estado em estado, como o Prabhupada comenta, é, mas já vai ser com esse objetivo principal de levar o conhecimento espiritual às pessoas. Então essa seria a terceira fase de, de renúncia. E a segunda e a última, então a fase de Parivrajacacharya já seria a fase de assim, um pregador que depende totalmente de Krishna e vai para levar conhecimento espiritual, onde for sim, receber algo em troca, né, como para sustento, tudo bem. É, e a última fase se chama de Paramahamsa. E já podemos dizer que seria a última fase na qual o renunciante já vai e se afasta para um local, assim, se senta, por exemplo, num local, mas e fica ali, já se preparando já para a partida. Então, a última fase mesmo, como assim, a última etapa antes dele voltar para o Supremo. Né? Então, esse é um pouco o sistema, assim, de renúncia é, e as diferentes etapas que existem nele. Então, quando aqui nós vemos essa descrição, né, de Krishna se sentando às margens de um rio. Então, parece Krishna já como agindo como se estivesse numa etapa assim avançada de renúncia, né? Mas nós sabemos que ele não tem nada a renunciar porque ele é proprietário de tudo, né? É, mas nos ajuda a entender assim, uma comparação que é feita assim, a partir da visão do devoto para entendermos melhor a posição suprema de Krishna, né? Como ele tão bondosamente tem agido de forma aparentemente humana, mas que não é, né? Que nós entendemos que é o Senhor Supremo, né? E aí, relacionado com esse assunto, porque quando nós refletimos e analisamos as diferentes fases de renúncia, como vai progredindo gradualmente, o que acontece nessas diferentes fases? Na verdade, o que a pessoa vai ganhando é essa qualidade de destemor, só que o destemor, o fato de alguém não ter medo, é consequência da confiança que se desenvolveu no Supremo. Então, quando nós confiamos em alguém, não vamos temer do que vai vir, né? Por exemplo, com relação a essa pessoa. Se alguém confia muito num amigo, não vai estar temeroso o tempo inteiro. Não sei o que o meu amigo vai fazer comigo, porque entendeu que é um amigo e tem confiança plena nesse amigo, né? E pronto, não tem mais medo com relação a isso, né? Então, mesma coisa com relação ao mundo, à subsistência, à vida, né? E as complexidades da vida. Assim que vamos ganhando um pouquinho mais de confiança em Krishna, vamos ganhando também esse destemor. É, então, e aqui voltando para o comentário de Prabhupada, nesse verso 6, Prabhupada diz: porque ele é o proprietário de tudo, todo lugar é seu refúgio e todo lugar está sob seu refúgio. Toda manifestação cósmica material e espiritual é sustentada por ele, em razão de que ele é o refúgio de tudo. Né? Então, na verdade, o que aqui nós estamos vendo é que o único refúgio, o único abrigo que nós temos nesse mundo é o Supremo Senhor Krishna. Não há outro. Podemos procurar, muitas vezes procuramos, né? Aí tentamos ter o abrigo, o refúgio nas seguranças que nós colocamos ao nosso redor, de várias coisas, mas realmente o, o, único refúgio que existe mesmo é o Senhor Krishna.
Então, o ponto aqui é como podemos fazer para nos abrigar em Krishna dessa maneira. Porque nem sempre vamos procurar o abrigo nele e às vezes vamos ficar procurando outras coisas que nos dêem segurança, que nos deem, que satisfagam as nossas necessidades, mas esquecemos do principal abrigo, que é ele, é o Senhor Supremo. Aí eu lembrei de um passatempo que eu acho bem interessante, que provavelmente vocês já devem ter ouvido, mas é o passatempo de Durvasa Muni com Ambarisha Maharaj, que é descrito no nono canto do Bhagavata. Ambarisha Maharaj era um rei e Durvasa, assim, um kshatriya, né? Cheio de opulências, cheio de coisas materiais. E Durvasa Muni era um brahmana, renunciante. Então Bhagavatam coloca essa história também para contrastar, né, a posição do devoto. Né? Então Ambarish Maharaj era um devoto, muito querido por Krishna, e Durvasa Muni, de alguma maneira, não vou entrar em todos os detalhes do passatempo, mas ele ofende Ambarish Maharaj, maltrata ele, fala com ele de uma maneira muito, muito dura. E Krishna não gostou disso. Então, o que Krishna fez quando Durvasa ofende o devoto dele, Ambarish Maharaj? Ele manda o chakra, tipo a arma de Krishna. Imaginem, tipo, Krishna é o Supremo Poderoso, então a arma de Krishna deve ser uma coisa assim, muito, muito forte, muito potente. Então joga o chakra para destruir Durvasa Muni. Durvasa Muni era um brahmana que ele tinha desenvolvido vários poderes, né? Por causa da austeridade dele, assim, o processo de yoga dele, ele tinha poderes, assim. Então ele consegue fugir desse chakra, mas ele vai correndo e assim que corre ele sente o tempo inteiro esse calor, assim, abraçador do chakra de Krishna, da arma de Krishna, né? Tá? A destruição tá ali nas costas dele. Então corre ali a destruição dele atrás, né? Que nem nós às vezes, né? Que vamos ali, temos aquela aflição ali, aí tentamos fugir. E o que Durvasa faz? Ele tenta buscar abrigo. Então vai para onde? Ele procura o Senhor Brahma. Ele tinha essa capacidade, né, de voar e chegar até onde o Senhor Brahma estava. Então vejam que era uma personalidade bem, assim, com uma força, assim, poder importante, né? Então chega até onde estava Brahma. Então, onde buscar abrigo? Aí ele entendeu que era um criador, imaginem. Nós procuramos abrigo em coisas muito mais insignificantes, mas ele vai ter o criador desse universo, que é o Senhor Brahma, para pedir ajuda. Estou me queimando aqui, essa arma vai me matar. E o Senhor Brahma, ele fala, olha, eu sinto muito, eu não tenho como lhe ajudar. Então, Vasamuni, sai, vai, de novo, corre, com a arma queimando por trás. Aí, tipo, a destruição dele, né, nas costas, correndo por ele, né. Aí ele chega até Shiva, o Senhor Shiva, né, então imagine, Supremo, Senhor Shiva, muito poderoso, né, que todos entendem na posição dele, e ele vai até o Senhor Shiva e pede ajuda, né, então, de novo, procura abrigo mais alguma coisa, mais alguém, né? E não deu certo. O Senhor Shiva diz, sinto muito, mas eu não tenho como lhe ajudar, né? Então, às vezes, nós fazemos isso, né? Estamos ali sofrendo com aquela carga, que nem o chakra nos queimando, né? Nesse caso era o chakra de Krishna, né? Queimando Durvasa, mas as nossas aflições, os nossos medos, as nossas dificuldades ali nos perturbando, a gente vai e procura abrigo em algo, sei lá, pode ser diferentes coisas, cada um que procuramos, né, abrigo, mas vamos para um lado procurando abrigo, vamos para outro lado procurando abrigo e não, geralmente não dá certo, né? Então, essa Mônica que faz, finalmente ele vai até o Supremo, né, até Krishna, o Vishnu. E o que Krishna fala para ele, né? Assim, você se rende, né? Por favor, me ajuda, né? Então, agora sim, deu certo. Assim, chegou no local certo, estava no local do abrigo supremo. Mas, ainda assim, o que Krishna fala para ele, olha, o problema aqui é com o meu devoto, então você vai ter que se desculpar e vai ser unicamente meu devoto quem vai lhe poder ajudar, né? Então, por um lado, esse passatempo está mostrando, né, quem é o Supremo a quem nós devemos procurar. E, logicamente, entendendo que esse processo de nós nos abrigar em Krishna não é algo automático, né?
Muitas vezes nós temos mecanismos de proteção, até físicos. Acontece um perigo e o nosso corpo reage de uma maneira, não é? Ou também temos gerados mecanismos mentais, emocionais, como de proteção. Então, muitas vezes nos abrigamos nesses mecanismos que geramos dentro da nossa psique, né? É, e E natural que assim seja de alguma forma, porque é o que temos cultivado e o que temos aprendido e o que, assim, de alguma maneira tem nos formado a nossa personalidade. Então, não é que automaticamente nós vamos agora, pronto, lemos esse. Pode acontecer, né? Porque talvez será já o último que faltava para a gente atingir essa compreensão e iluminação espiritual. E a gente escuta para o Padre dizer: Krishna é o abrigo supremo. E a gente entende e não procura mais nenhum abrigo, nenhum outro lugar e só vai para Krishna, né? Então, se isso acontecer, é muito bom. Mas, se isso não acontece de maneira automática, é, é lógico e até natural que assim seja. Nós vamos passar por um processo que vai aos pouquinhos desenvolvendo a nossa confiança em Krishna e vai desenvolvendo, vai ampliando o nosso amor por Ele. Então, imagina a combinação de amor aumenta e confiança nele aumenta e pronto, aí os medos diminuem, nossos falsos abrigos diminuem, nossas falsas esperanças de atingir proteção em outras coisas também diminuem, mas é progressivo, né? Então, se nós pensamos que é automático, que pronto, já agora meu único refúgio é Krishna e entendi isso e pronto. Isso talvez, assim, acreditar que isso assim, por arte de mágica acontece, é até, acho que é uma dificuldade maior do que entendermos a necessidade de algo progressivo, né? Porque vamos estar querendo, tipo assim, nos situar numa plataforma completamente elevada, sem fazer o processo que nos leva até esse ponto. Então, no final, não vamos estar nem no processo, nem lá. Então, melhor estar no processo que nos leva até esse ponto, né? Do que, assim, falsamente, apenas intelectualmente dizer, ah, pronto, né? Não, agora não dependo de mais nada, agora só dependo de Krishna, agora, né? Enfim, é um processo gradual, né? É, então, de alguma maneira, Durvasa Muni fez o caminho dele para até chegar ao ponto de entender quem era o Supremo que ele tinha que procurar. Então, ele não acharia proteção em Brahma, não ia achar proteção em Vishnu, apenas no Senhor Supremo. Nem Shiva, desculpa, em Brahma nem em Shiva, somente no Senhor Supremo, né? Vishnu ou Krishna. É, então, o, os, nesse ponto no qual Krishna fala para Durvasa Muni que ele não vai poder ajudar porque o problema foi com o devoto dele, que procura o devoto, Krishna está colocando os devotos dele ainda numa posição superior do que ele. Né? E isso nos conecta um pouco também com o comentário de Prabhupada no verso 4. Porque Prabhupada, eu vou reler aqui, no verso 4, ele diz assim: aconselharam-no a dirigir-se para Vadarikashrama, porque ali ele poderia se associar com os devotos de Nara Narayana. E na companhia deles, através do serviço devocional, poderia aumentar sua avidez por cantar, ouvir, desenvolver conhecimento e desapego. Né? Então, assim como assim, vemos isso nesse comentário, e vemos isso também no nesse passatempo que eu estava narrando de Durvasa e Ambarisha, qual o último, finalmente o último abrigo que Durvasa teve que procurar? Foi o devoto, foi Ambarish Maharaj. Ele teve que ir até Ambarish, pedir ajuda a ele. E Ambarish conseguiu tirar rapidinho a arma de Vishnu, a chakra, e proteger o Durvasa. Né? Então, Krishna nem ele quis fazer, nem ele mesmo. Ele poderia ter feito, era a arma dele. Mas ele não fez. E deixou Ambarish, assim, colocou Ambarish nesse passatempo numa posição superior. Então, algo que nós podemos fazer para uma forma prática, né, que nós podemos ver para nos procurar esse refúgio em Krishna, é procurando a associação dos devotos, ou devotas, daqueles que estão se esforçando em contato ou estão em constante contato com o Supremo. Então, vão nos transmitir esse desejo por servir mais, essa avidez por ouvir mais de Krishna. E isso vai estar nos ajudando a que possamos nos abrigar cada vez mais nele.
Então, é uma forma prática que podemos ver desses significados que estamos estudando hoje, de refúgio, de abrigo em Krishna, é através dos devotos, né? Então, é uma boa opção. E conectado com isso, e com os versos também, por que os versos estão descrevendo? Uddhava tinha um apego enorme por Krishna. Então ele sabia que tinha que sair, né, para Bharadharikashama, mas ele não conseguiu deixar seu senhor. E ele o seguiu até as margens do rio Sarasvati, foi lá com Krishna e não o abandonou. Assim, tinha um apego forte por Krishna, Uddhava, né? E aí, isso podemos fazer um paralelo com a nossa situação e o apego que nós temos pelas instruções de Prabhupada, né? Então, quão fortemente nós estamos pegando as instruções de Prabhupada e fazendo delas assim também o nosso abrigo, o nosso refúgio nesse mundo e tentando levar assim elas na nossa vida como o mais sagrado, né? E entendendo a missão de Prabhupada e levando essa missão nas nossas vidas com esse forte apego, assim como o Uddhava fez por Krishna, né? Ele não deixou Krishna, foi lá com ele o tempo inteiro até as margens do rio e não deixou. Então, quando nós estamos também entendendo que a forma de refúgio com Krishna é a associação com os devotos, entendendo que a forma que nós temos de nos associar com Prabhupada é através das instruções dele e seguindo as instruções dele, então quanto apego nós estamos desenvolvendo pelas instruções de Prabhupada e quanto estamos fazendo dessas instruções, assim, o nosso abrigo prático no dia a dia, no cotidiano. Enfim, essa é uma outra possível reflexão que podemos ver a partir desses versos. Então, um tópico bem interessante. Eu, assim, vamos continuar vendo assim a descrição desse encontro de Uddhava com Vidura nos próximos versos, até chegar no final do capítulo, no qual, porque aqui o capítulo 4 se chama Vidura aproxima-se de Maitreya, né? Mas isso só vai ser escrito no final desse capítulo 4. Então, nós estamos vendo tudo o que aconteceu até Vidura se aproximar de Maitreya Muni, que vai instruir ele depois, em vários assuntos. Tudo bem? Faz muito tempo que eu não estava aqui aqui o Facebook para dar aulas. Agradeço muito para a Vilma Prabhu, que muito gentilmente, além de me dar, assim, me oferecer esse convite e essa honra de poder estar aqui junto com vocês, daí com o Rio de Janeiro compartilhando, me explicou muito, com muita paciência, como que se fazia para entrar aqui, para transmitir tudo. Espero que tenha dado certo. Estou vendo aqui, tem os comentários. Hare Krishna, Hanuman, Haridashana, Dri Singh, Lila Das. Depois, que mais? Urugrama. Muito bom. Aqui acho que tem... Ok, desculpem. Acho que tem uma pergunta aqui. Diz, no Bhagavad Gita é dito que 3 tipos de homens procuram abrigo no Senhor. O Senhor pode falar um pouco sobre? Sim. Não sei se é exatamente isso que você estava, assim, pelo qual você estava perguntando, mas são descritos no capítulo 7 da Bhagavad Gita, na verdade, 4 tipos de pessoas que se aproximam de Krishna, né? Então, às vezes, nem sempre assim, a aproximação de Krishna é apenas com uma motivação completamente transcendental, né? Às vezes, alguém pode se aproximar de Krishna porque está passando por alguma aflição, que nos acontece às vezes, né? Estamos sofrendo, oh Krishna, por favor, me ajude. Ou às vezes temos alguma necessidade material, então essa é uma outra causa que pode fazer alguém se aproximar de Krishna. Ou alguém tem uma necessidade mais intelectual, como de compreender, de satisfazer mais a questão mais assim, inquisitiva. Ou apenas, assim, realmente por sabedoria, já por compreensão de uma realidade espiritual, além do material, né? Então, esses seriam os 4 tipos de pessoas que se descrevem, que se aproximam de Krishna. Então, não sei se era exatamente isso, pelo qual aqui o Hanuman estava perguntando. Mas o interessante nisso, quando nós conectamos o que está sendo descrito na Bhagavad Gita com outros livros, como por exemplo o Nectar Devoção, nós vemos que o que faz uma pessoa se aproximar de Krishna não é apenas o sofrimento, não é apenas essas necessidades materiais, é
é que ela teve, em algum momento, talvez em outra vida, ou talvez nessa mesma vida, mas em algum momento recebeu essa misericórdia sem causa de poder entrar em contato com um devoto ou com uma devota do Supremo, que tinha Bhakti no coração. Então, como não é que um dia, por exemplo, no meu caso, um dia eu recebi um livro de Prabhupada. Aí eu li. E nesse livro eu estava ouvindo as palavras de Prabhupada e algo entrou no meu coração do Bhakti puro de Prabhupada ali, que assim, transborda nas palavras dele, né? Nos livros dele. Então, quando nós tivemos a fortuna de alguma forma de entrar em contato com algum devoto, e o devoto que tem Bhakti no coração pode passar uma sementinha de Bhakti para nós. Então, quando essa sementinha é plantada, em algum momento pode frutificar. Então, isso que vai fazer com que a pessoa, num determinado momento, se aproxime de Krishna. Então, não é apenas a aflição, não é apenas o desejo material, porque quem está em aflição procura muitas coisas, nem todo mundo vai procurar o Supremo. Ou quem tem uma necessidade material vai correr atrás dessa necessidade material, né? Ou quem deseja, assim, satisfazer dúvidas, assim, intelectuais, né? Mas quando nós tivemos essa fortuna de ter associação com um devoto, pode ser nessa vida, pode ser em vidas prévias, pode ser há muitas vidas, em algum momento essa sementinha que foi plantada no nosso coração vai frutificar, né? Então, um pouco com relação a isso, não sei se respondi a sua pergunta. Hanuman, e aqui outra pergunta diz, tem como acelerar esse processo de rendição? Interessante. Na verdade, nós já estamos num processo acelerado. No sentido de que é muito potente. O processo que nós temos recebido de Bhakti, especialmente Sadhana Bhakti, dos nossos acharyas, dos nossos mestres prévios, é um processo muito potente. Agora, temos que entender que nós estamos iniciando um processo. Agora, talvez já iniciamos outras vidas, estamos retomando agora, não sabemos disso, né? Mas estamos num processo que vem depois de não sabemos quanto tempo de vida condicionada. Talvez, no meu caso eu tenho certeza, eu já passei por muitas e muitas vidas, assim, sem consciência nenhuma, fazendo qualquer coisa, gerando karma, gerando karma, gerando karma ruim, muito karma ruim também. Assim, imaginem, vidas e vidas e vidas de consciência material. E em um determinado momento, por realmente uma grande misericórdia, uma grande bênção, nós recebemos isso aqui. Então, esse processo de serviço devocional, esse processo de Bhakti, né? Esse processo é muito potente. Então, em pouco tempo, ele vai, assim, ter um efeito impressionante. Realmente já é um processo acelerado. Só que a nossa visão, às vezes, e especialmente nossa cultura, que é tudo imediato, né? Ah, eu quero já, né? E aí não vejo já isso acontecer, eu queria mais rápido ainda. Mas já estamos num processo acelerado. Então, o que é? Vamos supor que nessa mesma vida a gente consiga a consciência assim suprema e desenvolver o amor puro por Krishna plenamente. Estamos falando de uma vida só. Quantas vidas nós já passamos, assim, girando qualquer outro tipo de consciência? Então, uma vida é um tempo muito curto. Só que temos que ampliar o espectro. Não sei se tem essa palavra no português, desculpe. Temos que ampliar, assim, um pouco o parâmetro, né? Então, se nós tomamos a nossa existência nesse mundo material como um todo, o que é uma vida? É uma coisa, é tipo um instante. Não é nada. Mesmo que fossem 2, 3, 4 vidas, é muito pouco, né? Então, esse no, assim, é um processo muito acelerado, muito, muito potente que nós estamos tendo. Especialmente no que é ouvir o Bhagavatam, que é o que vocês estão fazendo, adorar as deidades, cantar uma Mahamantra, associação com os devotos, ou se tivermos também a possibilidade de estarmos em Mathura, Vrindavana, né? Local sagrado. Então, esses 5 são descritos como muito potentes. Então, simplesmente assim, estamos já nesse processo acelerado de rendição, né? Apenas temos que seguir com paciência, entendendo que todo leva, né? Assim, tudo vai acontecer no devido tempo. Aí entendemos que isso vai frutificar, né? Uma hora vai, assim, vamos ir amadurecendo assim, a nossa consciência irá amadurecendo, né? Mas é muito rápido. Realmente a gente não tem noção às vezes do que nós estamos recebendo e quão valioso é aquilo que nós temos, né?
Existe nos Shastras a questão de devotos que saem de Krishna por causa de ofensa, querem Maya, e depois ele se perceber e voltar com mais força de onde parou. Há diferentes descrições. Agora entendi. Então, por exemplo, se nós nessa vida nós estamos praticando serviço devocional e por alguma razão entramos momentaneamente numa ilusão, né? E Maia de alguma maneira nos pega e entramos assim numa loucura assim de novo de consciência material, que diz se voltar depois com mais força. O que se descreve é que quando nós voltamos com certeza de onde nós tínhamos parado, nada se perdeu daquilo, né? Então tudo que nós fizemos no serviço devocional se mantém e a gente volta do ponto que tinha deixado. E o que também nós vemos nas descrições das escrituras, por exemplo, no Bhagavatam, podemos ver no passatempo de Ajamila, que foi um devoto, de alguma maneira ele se desviou um pouquinho, esqueceu, né, do objetivo supremo, mas ele recebeu no final da vida uma misericórdia especial de Krishna. E nisso também vemos que Krishna não esqueceu tudo que o devoto tinha feito por ele, né? Tudo que esse devoto tinha feito. Isso também é descrito no Sri Upanishad, que às vezes nós podemos não lembrar, mas Krishna nunca esquece, né? Prabhupada ele escreve assim, Krishna nunca esquece do serviço que o devoto lhe prestou. Então, mesmo que o devoto não se lembre, Krishna não vai esquecer, né? Então, se quando voltamos com mais força, com menos força, com força intermediária, assim, um pouco de força, assim, acho que isso seria secundário com relação ao fato de que temos essa possibilidade sempre de voltar e quando nos voltemos, Krishna vai estar ali sempre lembrando de tudo que nós já fizemos, né? Então isso é algo muito bom e muito maravilhoso. Então Krishna está ali, ele não vai esquecer nunca de tudo que foi feito. E se pela razão que for, assim, a gente se desvia, sempre podemos voltar e é só voltar. Assim, só iniciar de novo que tá ótimo, né? Só se volta e volta do mesmo ponto onde estávamos, né? Não tem perda nenhuma, né? Então isso. Não sei se responde um pouquinho as perguntas. Tudo bem? Então isso. Acho que não tem mais dúvidas aqui. Agradeço muito o convite, especialmente o Parabioma Prabhu por estar aqui organizando e também por me dar essa oportunidade de estar aqui em associação com vocês, nem que seja virtual, né? E isso, muito obrigada. Estou em Rio de Janeiro aqui, Jai. Shila Prabhupada aqui, Jai. Haribo, bom dia a todos.